We're thankful for the fellowship we can have with one another. Nós somos gratos a Deus pela comunhão que podemos ter uns com os outros. But what we're most thankful for Mas aquilo pela qual nós somos mais gratos is being together in the presence of our precious Lord. é estarmos juntos na bendita presença do nosso amado Senhor. It really, when we stop and we consider all the things that are going on in the world in these days, Realmente, quando paramos e consideramos todas as coisas que estão ocorrendo nesse mundo, it's amazing how we can draw apart unto Him. é incrível como nós podemos nos voltar para Ele. Because within Him we feel like we're isolated from many other things. Porque nele nós nos sentimos isolados de muitas outras coisas. We really are in this world, but we're not of it. Nós estamos realmente neste mundo, mas não somos parte dele. All of the things that are going on in these days, they have an effect upon us. E todas as coisas que têm ocorrido nesse mundo nesses dias, elas podem nos afetar. And I really don't see how one can go through these days without knowing the Lord. Então, é difícil imaginarmos como é que alguém pode viver esses dias sem realmente conhecer o Senhor. Whenever we see some of the tragic events that occur, À medida que nós vemos eventos trágicos ocorrendo, some of the prayers that are offered up in addition to comfort and consolation, há algumas orações que são oferecidas em adição a conforto e consolação, are also for the gospel, elas também são para a pregação do Evangelho. that ones could truly see the one true way in this life. Aqueles que realmente podem ver o verdadeiro caminho dessa vida. And as we're together this weekend, Ao nos reunirmos aqui nesse final de semana, there's a question I have. tem uma pergunta que eu faço. How precious is the church to us? O quão precioso é a igreja para nós? Not just the concept of the church, Não apenas o conceito sobre a igreja, not just the teaching of it, não apenas o ensino sobre ela, but the very reality of it. mas a própria realidade da igreja. We see how precious it was to our Lord. Nós vemos como ela era preciosa e é preciosa para o Senhor. It was so precious to Him that He gave His life. É tão preciosa para Ele que Ele deu por ela a sua vida. Has that preciousness hit us? Mas essa preciosidade, ela também ocorre para conosco. So as we are together this weekend, Então, ao estarmos juntos nesse final de semana, I'd like for us to step back eu gostaria que nós dessemos um passo atrás. and in a very fresh way allow the Holy Spirit to bring that preciousness of the church to our hearts. E de uma maneira fresca permitíssemos que o Espírito Santo traga a nós a preciosidade da igreja. Because we know that the only way that can occur Porque nós sabemos que a única maneira que isso pode ocorrer is as we first see Him. é se nós, em primeiro lugar, vermos ao Senhor. Once we see the preciousness of it to Him, Uma vez que nós vemos a preciosidade que é o próprio Senhor, and then we begin to see how precious it is to us. então nós começamos a ver o quão precioso também as coisas dele são para nós. So may the Lord truly refresh us this time. Possa o Senhor verdadeiramente nos refrescar nesse tempo que teremos. Let's pray. Vamos orar. Lord, we're thankful that we can come and offer ourselves unto you. Senhor, te agradecemos porque podemos nos achegar aqui e nos oferecermos a Ti. Lord, we are those that are so privileged to be together in your presence. Somos aqueles, Senhor, tão privilegiados por estarmos na Tua presença. Lord, we're thankful that you have made the provision for us in Christ Jesus. Senhor, e te agradecemos porque a provisão para nós já foi feita em Cristo Jesus. Lord, as we look around this room, we see ones coming from many different backgrounds, Quando many olhamos- different places. Quando olhamos neste cômodo aqui, nós vemos tantos que vieram com diferentes passados e de tantos diferentes lugares. But we're thankful that it's you that have brought us into the oneness that we have. E nós te agradecemos porque tem sido o Senhor que tem nos trazido a essa unidade em Ti mesmo. And Lord, we're thankful too that as we gather, Senhor, te agradecemos também porque ao nos reunirmos, we're very much aware of the battle that's going on in these days against the testimony of Jesus. nós estamos cientes da batalha que ocorre nesses dias contra o testemunho de Jesus. The battle over the Word of God. A batalha sobre o Deus desse The mundo. battle over the reality of your life. A batalha sobre a realidade da tua vida. But we're thankful we declare that Jesus Christ is Lord over this E time. nós agradecemos porque Jesus, Ele é o Senhor desse tempo. And Lord, by faith we can put our feet down E pela fé nós colocamos ali a planta do nosso pé. and stand into all of the goodness and provision we have in you. E nós nos posicionamos em toda a bondade e provisão que existe no Senhor. And Lord, we do desire that your Holy Spirit would have a great freedom in our hearts and lives. Senhor, também desejamos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para operar em nossas vidas. That we would truly be seeing you in a very fresh way. E nós verdadeiramente olharemos para Ti de uma maneira nova e fresca. In thy name we pray. No Teu Amen. nome nós oramos. Amém. I'd like for us to turn this evening to Ephesians chapter 2. Eu gostaria que abríssemos nessa noite em Efésios capítulo 2.
Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2. Some of the verses we'll be reading this weekend. Alguns versículos que estaremos lendo nesse final de semana They're verses that are very familiar to us. são versículos os quais eles são bastante familiares a nós. And I find sometimes in my own life Algumas vezes, na minha própria vida, that when a verse becomes very familiar, I can almost take it casually. eu vejo que alguns versículos que se tornam familiares, eu já os leio de uma maneira casual. And I really don't allow the preciousness of that verse to capture my heart. E eu realmente não permito a preciosidade daqueles versículos capturarem meu coração. Many of us remember the first time we read some of these verses. Muitos de nós nos lembramos a primeira vez quando lemos esses versículos. And when they first became alive within our hearts. E então, quando primeiramente eles se tornaram vivos em nossas vidas. And we were those rejoicing to see something of what God's heart was. E é naquela época como nos alegramos por vermos as coisas que Deus fazia. But now we can read through them almost in a monotone way. Mas agora nós podemos lê-los de uma maneira monótona. They become common to us. Eles se tornam comuns para nós. Would the Lord restore the freshness, the preciousness of them to our hearts? Possa o Senhor restaurar a preciosidade e a frescura destes versículos em nossos corações. In Ephesians chapter 2, we'll start in verse 4. Em Efésios capítulo 2, começaremos no versículo 4. He started off this chapter showing the condition we were in before we knew the Lord. Ele começa esse capítulo mostrando a condição em que estávamos antes de conhecermos o The Senhor. hopelessness of our condition. A situação que nos encontrávamos totalmente sem esperança. And then these wonderful words. E nessas palavras maravilhosas. But God. Mas Deus. But God, being rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, in order that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace and kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not as a result of works that no one should boast, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. And then continuing down in verse 19, E continuamos a ler no versículo 11. after we consider this great work that the Lord has done, Após considerarmos essa grande obra que o Senhor tem feito, bringing us into that one new man, trazendo-nos para dentro deste novo homem, we continue in verse 19. nós continuamos a ver no versículo 11. It says that you're no longer strangers and aliens, but you're fellow citizens with the saints, and are of God's household, having been built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Na verdade, vamos ler só do 19 ao 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. We're thankful in these verses how we see the great work that the Lord did
Nestes versículos podemos ver a grande obra que Deus fez. How he took us out of a kingdom of darkness, brought us into the kingdom of his beloved Son. Como é que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. How we are those that are born again. Como nós somos aqueles que nascemos de novo. Born again to a living hope. Nascemos de novo para uma viva esperança. Because he has so much that he desires to do in each of our lives. Porque há tanto que o Senhor deseja fazer em cada uma de nossas vidas. And when we're born again, what happens? E quando nós nascemos de novo, o que aconteceu? There's a great work that occurs. Uma grande obra ocorreu. We were going one way. Nós estávamos indo numa direção. We were on this path of destruction. Nós estávamos no caminho da destruição. Our sins could not even be counted. Os nossos pecados não podiam nem ser contados. But he redeemed us. Mas Ele nos redimiu. He concluded the past. Ele concluiu o nosso passado. Cleansed us of all of our Ele nos sins. limpou de todos os nossos And pecados. put us on a path of life. E Ele nos colocou no caminho de vida. What a great joy in our salvation. Oh, que grande alegria na nossa salvação. Brothers and sisters, if he would have stopped there, Irmãos e irmãs, se Ele tivesse parado lá, that would have been fabulous. aquilo por si só já seria fabuloso. That would have been enough in many ways. Já seria suficiente em muitos sentidos. But he was jealous. Mas ele He had so much more he wanted to do. Ele não parou lá, ele prosseguiu porque há tanto que ele quer fazer. Then in addition to just concluding the past, Em adição à conclusão do nosso passado, he put his very life, the life of Christ within us. ele colocou dentro de nós a sua vida, a própria vida de Cristo. Do we realize that when we're born again, we receive this life within us? Nós percebemos que ao nascermos de novo, nós temos a vida de Cristo dentro de nós. That's why it doesn't matter if we're one day old Não importa se temos só um dia de or 80 idade years old in the Lord. ou 80 anos no Senhor. Our testimony is Christ in O us. nosso testemunho é Cristo em nós. Because when we're born again, we have that very life within us. Porque quando nascemos de novo, temos a própria vida dele em nós. And sometimes we ask new believers, Algumas vezes quando perguntamos aos novos crentes, when you were born again, how much of Christ did you receive? quando você nasceu de novo, irmão, o quanto de Cristo você recebeu? Did you just receive this much? Você recebeu só esse tanto aqui? And then after you go along a few years, you get some more? E à medida que você caminhou na vida cristã, você recebeu mais? And the older you get this much more? Quanto mais velho no Senhor, mais vida dele você recebeu? It's like pouring water into a glass. A vida dele em você é como derramar de água num copo? He pours more and more water of his life into us. E à medida que você anda, ele derrama mais e mais água sobre você, sobre nós? Is that how it works? É assim que funciona? I would say no. Eu vou dizer, não é. We have Christ in us. Nós temos Cristo em nós. And what we experience as we grow in the Lord, Agora, o que nós experimentamos aumenta, cresce no Senhor. we experience more of that life. Nós experimentamos mais dessa vida. When we're born again, we have all of that, we could say, DNA of Christ. Quando nós nascemos de novo, eu posso dizer nessa maneira, nós temos agora em nós o DNA de Cristo. And that life is jealous to burst forth from us. E essa vida, o que se espera dela é que ela cresça, que ela prossiga. But we know there's that process of the cross. Mas nós sabemos que há o processo da cruz. Everybody's favorite subject. O assunto favorito da maioria. As soon as I mention the cross, Tão rápido quanto eu menciono a cruz. everybody has a big smile on their face. Cada um de vocês aqui tem um grande sorriso no rosto, não é? They say, brother, don't bring us here this weekend, just talk about the cross. Alguns já estão dizendo, irmão, por favor, nesse final de semana não toca sobre o assunto da cruz. But actually, the more we see of the cross, Mas na verdade, quanto mais vermos a cruz, the greater our smile becomes. muito maior o nosso sorriso será. Because we decrease. Porque nós diminuímos. There's less of us, Menos de nós. and there's more of E Christ. haverá mais de Cristo. There's that greater expression of the life of Christ in us. E em nós uma expressão ainda maior da vida de Cristo. And we start to see the great work that the Lord did at E nós Calvary. começamos a ver a grande obra que o Senhor fez no Calvário. But we're thankful too Nós também somos gratos that as our Lord, when He saved us, que o nosso Senhor, quando Ele nos salvou, as we were reading in these verses, como nós acabamos de ler nesses versículos, He has caused us to be born again with a purpose. Ele nos chamou para nascermos de novo com um propósito em vista. As you look down in verse 10, Por exemplo, olha aí no versículo 10. it says, "We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which He prepared that we should walk in them." É dito aí, pois somos sua obra-prima, sua feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. He's called us according to this wonderful purpose. Ele nos chamou de acordo com esse maravilhoso He's propósito. made us these new creatures. Ele fez de nós novas criaturas. And now He's jealous that we walk in this. E agora ele tem ciúmes, ele deseja que nós
andemos nelas. He's jealous that we be conformed to the image of his Son. O desejo dele é que sejamos conformados à imagem do seu Filho. He desires that we would be that testimony unto him. Ele deseja que sejamos aquele testemunho para ele. Now we hear much about this matter within our individual lives, Agora nós ouvimos tanto acerca deste assunto da nossa vida individual, about being conformed to his image, acerca de sermos conformados à imagem dele, abiding in Christ, habitarmos em Cristo, being those disciples learning of him every day. sermos aqueles discípulos que aprendem dele a cada dia. And all of these are essential within our Christian E life. claro, todas essas coisas são centrais na nossa vida cristã. But the Lord is looking for so much more. Mas o Senhor busca por muito mais. He's not just looking for a group of individuals. Ele não só busca por um grupo de indivíduos, Even though he saves each one of us individually. mesmo que ele salvou a cada um de nós individualmente. When he saves us individually, Quando ele nos salvou individualmente, one of the great things that happens to us when we're born again uma das grandes coisas que nos acontecem quando nascemos de novo is that we're born into that body of é que Christ. nós nascemos para dentro do corpo de Cristo. Each and every one of us. Cada um de nós, He brings us together in him. ele nos traz juntos nele mesmo, That we can be that corporate testimony of his life. para que possamos ser aquele testemunho corporativo da sua vida. Not just individual being a testimony unto him. Não individualmente sermos um testemunho para ele, But he takes one from here and from there. mas ele pega um de lá e pega outro de lá. Takes ones from every tribe and tongue and nation. Ele pega cada um de cada tribo, povo e nação. Great diversity within the body of Christ. Oh, há uma grande diversidade no corpo de Cristo. And he says, I'm going to take all of E ele these. diz, eu vou tomar tudo isto. And they're going to be a testimony E of. então haverá um testemunho. But who are they a testimony of? Mas eles serão testemunho de quem? Are they just testimonies of themselves? Eles vão testemunhar apenas de si mesmos? But what is seen in the testimony? Mas o que é visto num testemunho? Remember back in the book of Acts, Vocês se lembram, voltando ao livro de as Atos, they were in that city of Antioch, quando eles estavam na cidade de Antioquia, as Paul and Barnabas were sharing with them, à medida que Paulo e Barnabé compartilhavam com eles, they continued to share the word of God. eles continuamente compartilhavam a palavra de Deus. What did those in Antioch say of them? O que aqueles de Antioquia disseram a respeito deles? Oh, look at those little Paulinians. Oh, olha lá aqueles pequenos paulíneos. They're following Paul. Ah, aqueles lá são seguidores de Paulo. Look at those little Barnabaeans. Barnabianos. Barnas. Yeah, those little. Oh, olha lá aqueles pequenos barnabianos. Yeah. But no, Não, they didn't see Paul. não, eles não viram Paulo. They didn't see Eles Barnabas. não viram Barnabé. They didn't even see these people they had known before. Nem mesmo viram aquelas pessoas que eles já conheciam They anteriormente. saw one thing. Viram só uma coisa, They saw Christ. viram Cristo. Christ's life manifest A vida de Cristo in a manifestada people together. na vida daquelas pessoas ali juntos. And this is what the Lord is after. Não é isso que o Senhor busca. The world wasn't impressed by their teaching. O mundo não está impressionado com o ensino dele. The world wasn't impressed that they had learned all this so much from Paul. O mundo não está impressionado se eles aprenderam tanto de Paulo. What captured the O world que captura o mundo? was they saw something of Christ. É quando eles virem algo de They saw a Cristo. reality there É quando eles virem que é uma realidade de Cristo that lá. was changing lives. Quando eles verem vidas que estão sendo And mudadas. this is what the Lord is jealous for in this day. E é isso que o Senhor deseja fazer e busca fazer nesses It's dias. tragic in the days that we're living É in. trágico que nesses dias nos quais vivemos, How in general within Christianity, de uma maneira geral aí na cristandade, we're living in a weakened condition. nós vivemos numa condição de fraqueza. How much of the life of Christ is really seen? O quanto realmente da vida de Cristo pode ser There visto. can be a focus upon a teaching of man, Há um foco no ensino de homens, focus upon an experience, outro foco aqui na experiência, focus upon a this or a that. o foco naquilo lá e naquilo ali. But what is the real thing that the Lord is jealous for? Mas o que é que realmente o Senhor deseja He's encontrar? always jealous for the life of His Son to be O manifest que in ele His people. deseja é encontrar, ver a vida do seu filho manifestada no meio do seu This is povo. what He's brought us together for. É isso, é a razão, é essa a razão pela qual ele nos trouxe juntos. All through this chapter. Através de todo esse capítulo 2 aqui. If we look back at these verses, Se nós olharmos esses versículos, it says over and over that we're brought together. ele vai de novo dizer que ele nos trouxe juntos. You look in verse 5. Por exemplo, olha o versículo 5. He's made us alive together in Christ. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. And in verse 6, Veja o versículo 6. we're seated together with Him. E nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Even as we come down to 19, Veja o 19. you know, we're together
with those fellow citizens. Diz que nós somos concidadãos dos santos. And we're being, in 21, we're fitted together, we're built together. No 21 diz que nós estamos bem ajustados juntos. It's so great as we consider that verse 19, É tão maravilhoso considerarmos esse versículo 19. that we're no longer strangers and aliens. Não somos mais estrangeiros e peregrinos, We're fellow citizens with all the saints. mas somos concidadãos dos santos, de todos os santos. We don't come into the body of Christ as refugees. Nós não nos achegamos ao corpo de Cristo como refugiados. We see so many refugees in the world today. Vemos hoje ao redor desse mundo tantos refugiados. But no, Mas when não, we're born again, quando nascemos de novo, we're fellow citizens. nós somos concidadãos dos We're santos. all there together Nós estamos todos juntos with agora. all the saints, part of God's family. Nós somos agora parte da família de Deus. We meet another believer. Nós encontramos um outro irmão, um outro That- crente. It was so precious last night when we were fellowshipping with the different brethren. Noite passada foi tão precioso ao termos comunhão com diferentes irmãos e irmãs. It was the first time we had met one another. Foi a primeira vez que encontramos muitos desses irmãos. But as we shared how the work that Christ had done in our Mas à lives, medida que compartilhávamos a obra do Senhor em nossas it was vidas, like we had known each other for many years. era como se nós já nos conhecêssemos uns aos outros por muitos anos. There was a preciousness there. Havia uma preciosidade lá. And what was that? E o que é isso? It was Christ's life. Era a vida de Cristo. Just as we testify of how Christ worked in our life, Quando testificamos como Cristo opera em nossas vidas, others testifying of the similar testimonies, outros lá compartilham, testificam do mesmo testemunho. we see how the oneness that we've been brought E into. nós vemos que maravilhosa unidade para a qual fomos trazidos. And I'm so thankful that even our language doesn't separate E us. sou tão grato a Deus porque mesmo a linguagem não é capaz de nos separar. Because we can all say hallelujah. Porque todos nós podemos falar aleluia. That's about it. É isso aí. I'm thankful for my brother. Mas eu sou grato pelo irmão Léo. But as we see this great work he's done, Então, quando vemos essa grande obra que o Senhor tem feito, we know that just as he called us as an individual with a purpose, nós vemos que Ele nos chamou individualmente, mas tendo em vista um propósito. he's gathered us together as a Ele purpose. nos coloca juntos, Ele nos reúne, nos coloca juntos com um propósito. He so desires that the life of his son would be worked out amongst us. Ele deseja tanto que a vida do seu filho ela seja trabalhada, operada no nosso meio. And he has that end in view, E Ele tem um fim em vista, that as we cooperate with him, que nós cooperemos com Ele we will be those where that wonderful testimony is heard. e que nós seremos aqueles dos quais possa ser ouvido um maravilhoso testemunho. The bride has made herself E ready. qual testemunho é? É que a noiva a si mesma já se He's ataviou, ela está looking for pronta. that eternal companion. Ele espera, ele busca aquela companhia eterna. And we want to be those that are allowing the Spirit to conform us in that E way. nós devemos ser aqueles que em um só Espírito peçamos ao Espírito para fazer isso em nós. In the days we're living in, God is jealous to recover the testimony. Nesses dias em que vivemos, como Deus deseja restaurar, recuperar o seu testemunho. He wants to recover something far more than just the truth of the church. Ele deseja restaurar algo além ainda da própria Escritura. Far more than just the doctrine of the body of Christ. Algo ainda mais do que simplesmente a doutrina do corpo de Cristo. Far more than just talking about church teaching and church doctrine. Algo mais do que as coisas da igreja, a doutrina da igreja e essas coisas aí. He wants to recover the infinite preciousness of the church within our heart. Ele deseja restaurar a preciosidade infinita da igreja em nossos corações. There's an infinite preciousness of the church in his heart. Há uma preciosa e infinita, uma preciosidade infinita da igreja no coração do Senhor. And he's after that among us. E é isso que ele deseja ter no nosso meio. Look over at Ephesians chapter 5. Abre em Efésios capítulo 5. We see how precious it was to him. Nós vamos ver como isto era precioso para ele. Again, very familiar verses. Novamente digo, são versículos bastante familiares. But as we look in verse 25, starting in about the middle of it, Por exemplo, no meio aí do versículo 25. just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. This was a love that led him to Calvary. Este foi um amor que levou o Senhor Jesus ao Calvário. As you read in Philippians 2, Quando você lê Filipenses 2, it was a love that caused him to lay everything aside. há um amor ali que fez com que ele colocasse todas as coisas de lado. Come to this earth.
vir a essa terra and go to Calvary. e ir ao Calvário. There was a preciousness of this within his heart. Há uma preciosidade disso no coração do Senhor. And if the Lord can capture some of that preciousness in our heart, E se o Senhor puder manter, colocar algo dessa preciosidade no nosso coração, there will be that reality. haverá essa realidade então em nós. We see how he continues to work here in Ephesians 5 Aqui em Efésios vemos como o Senhor continuamente trabalha. in verse 26. Veja o versículo 26, capítulo 5. That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and blameless. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. This is what he's jealous over. É isso que ele busca. So desiring to have this one made ready. Ele deseja tanto ter esta noiva pronta. I was reading in Brother Sparks the other day, Uns dias atrás eu estava lendo o irmão Alce Sparks. and he was talking about how in Revelation, when you look at the New E Jerusalem, ele falava de como que em Apocalipse, quando você vê a Nova Jerusalém, what do you see there? o que você vê lá? Are we fascinated by all the stones? Ficamos fascinados com todas aquelas pedras, Look at all the gold. olhando aquele ouro, As he sees that bride coming down, quando você vê aquela noiva descendo, this new Jerusalem. essa Nova Jerusalém. But what's the God's heart in that? Mas onde está o coração do Senhor ali? All of those testify of his son. Tudo aquilo testifica do seu filho. We're not to be looking at the stones for the beautiful stones. Nós não vamos olhar pedras simplesmente pela beleza das pedras, The gold because it's so beautiful. embora o ouro seja tão belo. But we see the work of Christ. We see the very life, the character of Christ formed in a people. Mas aí o que devemos ver é a beleza de Cristo sendo formada em cada um do seu povo. This is what he's jealous for. É isso que ele busca, é isso que ele This is quer. what he's called us unto. É para isso, esse é o propósito para o qual fomos chamados. What a great privilege we've been brought Oh, into. que grande privilégio para o qual fomos trazidos. And this gets worked out within our lives, E isso pode então ser operado em nossas vidas, in our little small local em assemblies. nossas pequenas localidades e em nossas The assembleias. reality of all he desires to do. A realidade de tudo que o Senhor deseja fazer. He uses our local assemblies to do that work. Ele usa as nossas assembleias locais para lá fazer a obra que ele quer fazer. As we experience more of his life together, À medida que experimentamos mais da vida do Senhor juntos, he's looking for that reality amongst us. ele busca encontrar no nosso meio a realidade dele mesmo. Again, we're very thankful for all the teaching we have about the church. Novamente, somos gratos a todo o ensino que temos tido acerca da igreja. But actually that's the easy part. Mas na verdade, essa é a parte mais fácil. It's easy to read about the church. É fácil lermos sobre a igreja. It's easy to talk about it. É fácil falarmos sobre ela. It's easy to have a mental conversation. É fácil termos uma conversa mental sobre ela. But how much of the reality of it is impacting our life? Mas o quanto da realidade da igreja realmente vai impactar a nossa vida. This is what he's looking for. É isso que o Senhor está buscando. That we be experiencing all the goodness and blessedness of what he's called us unto. Para que possamos continuamente experimentar a bondade e a bênção de todas as experiências que são nossas. How much of this life together are we O experiencing? quanto da vida do Senhor juntos nós temos experimentado. Maybe at first we experience some, Talvez, primeiramente, experimentamos algo um pouco. but there's a challenge we have Mas o desafio que temos diante de nós, of how much are we experiencing after a period of time. quanto é da vida dele experimentaremos depois de um período de tempo? Excuse me for referring to our fellowship last night, Realmente me desculpem por me referir à comunhão que tivemos noite passada. but it was such a great encouragement to our Mas hearts para o meu coração, o coração da Estela, trouxe tal encorajamento, because we saw some brothers and sisters porque nós vimos alguns irmãos e irmãs who within the last few years quem pelos últimos anos the Lord had opened their o eyes, Senhor tem abrido seus olhos. and there was a beauty to what the Lord was showing them. E há uma beleza naquilo que o Senhor tem nos mostrado. Now, it was also very convicting.
também eles estão convictos. We've been walking this way for about 40 years. Também há uma convicção em nossos corações. Nós temos, como disse a eles, caminhado nesse caminho por 40 anos. And I was just afterwards, we were asking the Lord, E depois disso eu pergunto ao Senhor. look how fresh it was to them. Veja o quão ainda permanece fresco as coisas dele no dia de hoje. Is it that fresh in my heart? Essa frescura ainda está no meu coração. Maybe we have a lot of knowledge here, Talvez nós tenhamos muito conhecimento aqui, but is it fresh here mas está fresco aqui in our life? em nossas vidas. Oh, brothers and sisters, would the Lord bring us back to this? Irmãos, que o Senhor possa nos trazer de volta essas coisas, essa Because frescura that's what He's inicial. trying to recover. Que é isso que Ele está tentando restaurar. He's not trying to recover teaching and truth. Ele não está tentando restaurar verdades e ensinamentos. He's desiring to recover life amongst O us. que Ele deseja é restaurar a vida no meio de nós. And for those of us that have been going on for a little E while, aqueles de nós que já temos estado na estrada por muito tempo, He's always telling us there's so much more. eles continuam a nos dizer, há muito mais ainda. We have a tendency to settle down. Nós temos uma tendência de relaxarmos. But we see how within our lives together, Nós vemos que em nossa vida corporativa juntos, the Lord can work in a wonderful way. o Senhor pode operar de uma maneira maravilhosa. But we want to be those that are continuing to press on Mas nós queremos, irmãos, ser aqueles que prosseguem, que continuam adiante and allowing His very life to manifest in us. e permitir que a sua própria vida seja manifestada em nós. Now, the very spirit of this age goes against what God is desiring to do. O próprio espírito dessa era vai contra tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. The spirit of this age is very individualistic. O espírito dessa era, ele é idealistic. Individualistic. O espírito dessa era, ele é bastante individualista. What's the most popular photograph taken today? Qual que é a fotografia mais popular que a gente vê nesses dias, tirada nesses dias? Selfie. Selfie. We even now have a selfie stick. Agora nós temos um pau de selfie que fala, não é? We have Temos a whole industry developing just for selfies. Irmãos, uma indústria teve essa ideia de desenvolver um pau de selfie ali, para tirar foto da gente mesmo. So we can get a better picture of ourselves. Então nós podemos tirar uma foto mais joinha de nós mesmos. It speaks a lot of our lifestyle. Isso fala muito bem do nosso estilo de vida. But tragically within the body of Mas Christ, tragicamente no corpo de Cristo, we can be very self-interested too. nós também podemos estar envolvidos e sempre preocupados com o nosso próprio bem-estar e o nosso ego. But the Lord is desiring that we would have that life together, Mas o Senhor deseja que nós tenhamos essa vida dele juntos, that His church would really be expressed. para que a igreja possa realmente ser expressada. And how did the apostles do this? Como é que os apóstolos faziam isso? Because today, if we look around Christianity, Porque nesses dias, quando olhamos na cristandade ao redor, we see people trying to start churches here or go do a church there. nós vemos pessoas tentando começar uma igreja aqui e outro começando outra igreja lá. But as the apostles went out, Mas os apóstolos, quando saíam, as Peter stood up on the day of Pentecost, quando Pedro se levantou no dia de Pentecostes, when the apostles went to the different cities, quando os apóstolos iam em diferentes cidades, what did they do? o que eles faziam? Did they sit there beforehand Eles sentavam lá e ficava. and they say, okay, Peter, you go here and start a church? Eles de antemão planejavam e falavam assim: Pedro, vai lá e funda uma igreja. Lá. Paul, you go here, start some churches. Paulo, agora você vai para lá e funda John, outra you lá. go over here, start some churches. João, e você vai naquela área ali e funda outra igreja lá. Do we ever see the apostle focusing upon starting a church? Nós vemos em algum lugar os apóstolos focando na necessidade de começar uma nova igreja? What did they do? O que os apóstolos faziam? They went out and they declared who Jesus Christ was. Eles saíam e declaravam quem era o Senhor Jesus They Cristo. testified, this is Christ. Eles chegavam e falavam: este aqui é o Cristo. To the Jews, he said, this is the Messiah. Aos judeus eles diziam: esse aqui é o And Messias. to the Gentiles, they declared, this is the one true hope. E aos gentios eles declaravam: este aqui é a verdadeira They esperança. shared Christ and his life. Eles
declaravam Cristo através de suas vidas. They weren't out church planting. Eles não eram plantadores, iniciadores de igrejas. No. Não. They were out testifying of Christ. Eles apenas testificavam de Cristo. And we saw in a very spontaneous way E nós vemos de uma maneira bastante espontânea that as the life of Christ came into these ones, é que a vida de Cristo via e invadia estes queridos. in that very spontaneous way they came together. E de uma maneira bastante espontânea eles se ajuntavam. Paul would go to Ephesus. Paulo vai para Éfeso. He declared that Christ E there. lá em Éfeso ele declara Jesus lá. Ones came together. Aí muitos se reuniam, vinham City juntos. after city. Cidade após cidade. And also like Aquila and Priscilla. E também como Áquila e Priscila. Paul would leave them in a place. Paulo deixou-os ali numa certa localidade. And what did he tell them? E o que o Paulo falou para eles? Okay, I'll leave you here to start a church. Tá, Áquila e Priscila, eu os deixarei aqui para fundar uma igreja. No. Não. He had them there and they shared the life of Christ. Ele os encomendou para que eles compartilhassem a vida de Cristo. Would the Lord bring us back to his original heart and purpose? Que o Senhor nos traga de volta a esse propósito e desejo original que Ele tem. This is what we're talking about when we're sharing about recovering of the reality of the church. É isso que queremos dizer quando falamos da necessidade da recuperação, restauração da igreja. Because God is jealous to have his people Porque express his life. Porque Deus deseja, Ele deseja fortemente que o seu povo expresse. We a si see how mesmo. jealous he has been throughout Scripture to have his life expressed among his people. Nós vemos através das Escrituras como de novo, Ele deseja que a sua vida seja expressada no seu povo. And this transforming work that God does, E essa obra de transformação que Deus faz, it comes from revelation, not information. ela vem através da revelação e não da informação. When one saw the Lord, Quando alguém vê o Senhor, they responded. ele responde. We look back at the very creation. Nós vemos no início, na própria How criação, Lord, in a marvelous way, he brought about an Adam and an Eve. o nosso Senhor de uma maneira maravilhosa, Ele trouxe a vida a Adão e Eva. And Adam was able to say, E Adão foi capaz de dizer: oh, this one's bone of my bone. oh, essa é osso dos meus ossos. You know, there was a response. Havia uma resposta. He saw many other Ele things, viu muitas outras coisas, but there wasn't a life that responded. mas não era a vida que respondia. We think of an Abraham. Nós pensamos de Abraão. When the Lord appeared to Abraham Quando o Senhor apareceu a Abraão and brought him out of that Ur of the Chaldea, e tirou lá de Ur dos Caldeus, we see that great work that he did. nós vemos a grande obra que ele fez. But he wasn't just desiring to have Abraham as a monument of the work God can do. Mas não era o desejo de Deus ter Abraão como simplesmente um monumento, mostrando o que Deus pode fazer. When he brought Abraham out, Quando Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, there came about that family of God. então ali é que fala sobre a família de That Deus. family testifying of who he A is. família que testifica quem Deus é. That life together speaking of the Lord. A vida junto que fala acerca do Senhor. And he did the same with Moses. Ele fez a mesma coisa com Moisés. He didn't raise Moses up just to be a great man of God. Ele não apenas levantou Moisés para ser um grande homem diante de Deus. He raised Moses up with a purpose. Ele levantou Moisés com um propósito em vista. That as these people came out of Egypt, É que quando o seu povo saísse do Egito, they would come into be a nation of God. eles pudessem se tornar uma nação de Deus. Testifying of him. Testificando acerca de Deus, Of where he had his name placed upon this earth. onde ele tivesse colocado o seu nome sobre essa terra. We see the same with David bringing in the kingdom. Vemos a mesma coisa com Davi trazendo como rei. It wasn't that he just wanted David to be a great king, Não era apenas uma questão de ser Davi, o grande rei, but he was using him to establish that mas o kingdom. Senhor estava usando para estabelecer aquele reino. Because it says of David, Porque é dito de Davi: David was a man after God's own heart. também achei a Davi homem segundo o meu coração. And how was David that man? E como que Davi era esse homem? Because he said he did all of God's will. Porque diz que ele fazia toda a vontade de Deus. But even in that, it wasn't just an individual life. Mas mesmo lá, não era uma questão apenas de uma vida individual. Later on in that chapter in Acts, Mais tarde, naquele capítulo de it Atos, says David served the purpose of God in his é generation. dito que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. David knew what God's heart and purpose Davi was. sabia qual era o propósito de Deus lá no coração de Deus. David knew God wanted a
house. Davi sabia que Deus buscava uma casa. And even when that house was revealed to E David, mesmo quando aquela casa de Deus foi revelada a Davi, David was overwhelmed by it. Davi ele foi como que esmagado por aquela revelação. But we're thankful. Mas nós somos We gratos. see how throughout the scripture, Nós vemos como através das escrituras, God desiring to express his life together through a people. Deus deseja expressar a sua vida através do seu povo. And that life is so full. E aquela vida ela é tão cheia, tão It's so plena, manifest ela é tão manifestada that it even takes different ways to describe que it. mesmo é necessário diferentes maneiras para descrevê-la. Look in the New Testament. Veja no Novo Testamento. We use the term church. Nós usamos o termo igreja, We use the term body of Christ. usamos o termo corpo de Cristo, We use the term house of God. usamos o termo casa de Deus, Family of God. família de Deus. But what are we speaking Mas of? nós estamos falando de quê? It's all the same thing. É a mesma coisa. But in order for us to see the preciousness of it, Mas a fim de vermos a preciosidade disto, it's like a spectrum. é como um espectro, We turn it one way, é um prisma. A gente vira para and when cá that life of Christ shines through it, e aí a vida de Cristo brilha desse lado de we cá. see this aspect. Nós vemos esse aspecto dele, But that's not the mas fullness. não é a plenitude We turn it ainda. another way, Viramos o prisma para o outro lado. and we see another full picture of Christ. E aí vemos uma outra figura de Cristo aqui. But then the Lord turns it another way. E aí quando o Senhor vira mais um pouquinho, It all brings us back to Christ. tudo fala de Cristo. And there's so much more of Him that He's desiring E há we see. tanto mais do Senhor que Ele deseja que nós vejamos. Those unsearchable riches. Há aquelas insondáveis And that's the riquezas. same within our life together as the body of Christ, as the Isso. church, as the family of God. Isso é o mesmo na nossa vida corporativa, como o corpo de Cristo, como a família, como a igreja. So would the Lord really be capturing our hearts in a fresh way? Poderia então o Senhor realmente capturar nossos corações de uma maneira fresca, With the preciousness of this. com a preciosidade destas coisas. And as the Lord captures our heart with this E preciousness, se o Senhor capturar os nossos corações com essa preciosidade, it'll manifest itself in our life. Ele se manifestará através da nossa vida. It won't just be a teaching. Não será mais apenas um It'll ensino, manifest itself in our mas life. será a própria manifestação dele em nossas vidas. I'd like for us to consider three aspects Eu gostaria que considerássemos três aspectos of how it will impact our life together. de como podemos ser impactados na nossa vida corporativa. When we're really seeing the preciousness of this, Quando realmente vermos a preciosidade dessas coisas, we'll be down on our knees nós dobraremos os nossos joelhos, because we see the privilege that we've been brought porque into. veremos o privilégio para o qual fomos trazidos. David said, "Who am I, Lord?" Davi perguntou: quem sou eu, Senhor? Who are we? Quem sou eu? When we see the reality of what we've been brought into Quando vemos a realidade das coisas para as quais fomos and how trazidos, jealous God is for his son's life to be e expressed, como Deus deseja, Ele anseia que a vida do Filho dele seja expressa em and that he's nós. chosen us to do that. E vemos que Ele nos escolheu para isso, para esse propósito. What a privilege. Oh, que privilégio! And as we have this privilege, E então, se temos esse and the privilégio, more we're seeing of what his heart is, mais e mais quanto vemos o que está no coração do Senhor, it will change our whole perspective of our life isso together. deverá mudar toda a perspectiva que nós temos da vida. We might have had one concept or one perspective of what church life was like. Nós podemos ter tido até agora uma perspectiva, um conceito de como é a vida da igreja, But he will revolutionize that perspective. mas ele pode revolucionar aquele conceito ou aquele pensamento que temos tido até And the agora. more that preciousness captures our heart, E quanto mais essa preciosidade capturar o nosso coração, the priorities of our life will change. as prioridades de nossas vidas serão mudadas. Now, this is not going to be an exhaustive teaching on the church. Isso não será de maneira nenhuma um ensino exaustivo sobre a igreja. Because how can we ever exhaust it? Porque como é que podemos esgotar esse assunto? We could have a whole time together just on the passion of the Lord for the church. Nós podemos gastar um tempo enorme apenas falando sobre a paixão do Senhor pela sua igreja. Our place in expressing his life together. O nosso lugar, de estarmos no lugar para expressarmos a sua vida. There's so much more. Mas há tanto mais. But we're considering this, brethren, Mas estamos considerando isso, irmãos. because the Lord has called us with a purpose. Porque o Senhor tem nos chamado com um propósito. And that purpose needs to be revived within our heart. E esse propósito precisa ser reavivado em nossos corações. He says, revive thy work in the midst of years. É dito, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos dias. And what is he saying there? O que ele está querendo dizer com isso? Often when we look at that verse, Com frequência, quando lemos esse versículo, we can say, Lord, revive me. nós falamos, Senhor, aviva a mim.
revive our assembly. Senhor, reaviva a minha assembleia. And our lives and our assemblies need reviving. Claro, nossas vidas e nossas assembleias precisam ser avivadas ou But where reavivadas. does it start? Mas onde é que começa? Lord, revive thy work, Senhor, aviva a tua obra. not our work. Não a nossa obra. Lord, your work needs Senhor, é reviving. a tua obra que precisa ser avivada. And when his work is genuinely E revived, quando a obra do Senhor é genuinamente avivada, when his work is genuinely recovered, genuinamente restaurada, when it's made fresh again within our hearts, quando ela se torna fresca mais uma vez em nossos corações, whatever terminology we might want to eu use, não seja qual outra terminologia que possamos usar, then not only is his work recovered, então não apenas a obra dele é restaurada, but then we see it impacts our mas lives nós too. veremos que impactará também as nossas vidas. But whose heart are we for? Mas quem tem esses corações para ele? The prophet Habakkuk, O profeta Abacuque. when he prayed that prayer, O profeta Abacuque, quando fez essa oração, he started his prophecy, ele começou a sua profecia. his eyes were on himself. Ele começou a sua profecia tendo seus olhos sobre ele mesmo. He started Habakkuk, he said, Lord, how long are you going to allow this evil to continue? Ele disse assim: Senhor, mas por quanto tempo o Senhor vai permitir que essas coisas He aconteçam? looked around, he saw all the evil he was having to see. Ele olhou ao redor e viu toda aquela maldade que ele era obrigado a ver. But the Lord worked within his heart, Mas o Senhor operou no coração dele. changed his perspective. O Senhor mudou a perspectiva de Abacuque. He was able to see the Lord upon the throne. Ele foi capaz de ver o Senhor sobre o trono. So instead of praying for his own interest, Então ele viu os próprios interesses in do the Senhor. end, he's praying for God's interest. E no fim, Abacuque foi capaz de orar não pelos seus, mas And pelos he was interesses able do to Senhor. worship the Lord. E foi capaz de adorar o Senhor. That even if nothing ever changes, Ele disse que mesmo que nada mudasse, because Lord, you have revived this matter of faith in our hearts. porque o Senhor vai reavivar essa questão da fé em nossos corações. You've reminded us and refreshed us of the just living by faith. Ele foi lembrado de que deveria, de uma maneira fresca, viver pela fé. Lord, we're thankful Ele disse: Senhor, eu sou grato. that no matter if nothing changes, De que mesmo que nada ao nosso redor mude, yet I will rejoice in the Lord. ainda eu me alegrarei no Senhor. And this becomes very practical in our life together. E isso deve se tornar bastante prático na nossa vida corporativa. Once we see the preciousness of this to the Lord, Uma vez que vemos a preciosidade que isto é para o Senhor, how jealous he is to have a testimony. com que ciúme ele deseja ter o seu testemunho, We have to come, as we're walking upon this earth, enquanto andarmos por essa terra, what if nothing ever changes? irmãos, e enquanto andarmos, e se nada mudar? What if this brother continues acting like that? E se irmãos e irmãs continuarem a agir como têm agido? What do we do? O que nós faremos? Are we going to be those that, because of the conditions, are we going to draw back? Nós seremos aqueles que, por causa da situação presente, nós desanimaremos, ficaremos para trás? Or are we going to be faithful in the midst of that? Ou podemos ser fiéis no meio dessas coisas? Even though nothing is happening, Mesmo que nada aconteça ao nosso that fig redor, tree is not blossoming and there's no fruit on the vine, mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, yet will I rejoice in the Lord. mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Yet I will joy in him, and I'll be like that deer just flying through, running around, Yes, eu me alegrarei no Senhor, eu serei como aquela corça que sai saltitante, praising the Lord. adorando, louvando o Senhor. You know, sometimes we can get so affected by our circumstances, Algumas vezes nós podemos ser tão afetados pelas circunstâncias, but as the Lord says, mas o Senhor what diz, if nothing ever e o changes? Senhor diz: e se nada acontecer? E se nada mudar? Am I enough? Eu sou o suficiente. We have to ask the question in Brazil, Nós temos que fazer uma pergunta no Brasil: is the Lord enough? o Senhor é suficiente? If you never win another World's Cup, is the Lord enough? Se você nunca mais vencer uma Copa do Mundo de Futebol, Yet will you rejoice in the Lord? você vai ainda mesmo assim se alegrar no Senhor? Vai. That's when it becomes very real in our heart. É aí, quando não ganhamos a Copa, que ele se torna muito real no nosso coração. But we see how the Lord is so jealous. Mas vemos como o Senhor, ele tem ciúme dessas coisas. He wants his life worked out amongst us together. Ele quer ver nos seus a sua própria vida sendo expressada e trabalhada. So let's look at this matter of the privilege that we've been brought into. Vamos olhar este assunto do privilégio para o qual fomos trazidos. The Lord, as we've seen this great life that he has called us to, À medida que vemos essa grande vida para a qual ele foi nos trazido, the nós fomos preciousness tragos, of this life
together. Ao vermos a preciosidade dessa vida do How Senhor em nós, jealous he is for his church and his testimony. nós vemos o quanto o Senhor deseja, busca pelo seu testemunho e expressão na igreja. May it show us the privilege we've been brought into. Que nós possamos também ver a nós ser mostrado o privilégio para o qual fomos trazidos. To do this, let's look back at 1 Peter. Para fazermos isso, vamos abrir em 1 Pedro. 1 Peter chapter 2. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. 1 Peter chapter 2 verses 4 through 10. 1 Pedro 2, dos versículos 4 ao 10. And I love how Peter starts. Eu amo como Pedro começa aqui. Because how does he these wonderful verses on the church, the testimony of the Lord? Porque esses versículos maravilhosos da igreja, do testemunho do Senhor, In English, verse 4 starts out em inglês, o versículo 4 começa assim: as coming to him. chegando-vos para ele. That's where it all starts. É assim que começa, Coming to him. chegando-vos para ele. We can go through the whole rest of the chapter. Podemos passar todo o restante do capítulo, But if we're not first coming to him, mas se nós não primeiramente nos achegarmos a ele, all we can have is religious o exercise. que teremos serão apenas exercícios religiosos. But we come to him as that living stone, Mas nós nos achegamos a ele como uma pedra viva, that very life, a própria vida. rejected by men, but choice and precious in the sight of God. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. We see here in verse 4 Nós vemos aqui no versículo 4 how he is precious to the Lord. como isso aqui é precioso para o Senhor. He's choice and precious in the sight of God. É precioso e escolhido diante de Deus, eleito e precioso. And then we as living stones, we that have this very life of him within us. E nós, como pedras que vivem, devemos ter em nós a própria vida dele. We're coming to him. Nós nos achegamos a ele. We're not coming to a spiritual house. Nós não nos achegamos a uma casa espiritual. We come to him, Nós vamos, nos achegamos ao Senhor. and he makes us into that spiritual house E é ele que vai fazer de nós essa casa espiritual. with that purpose of offering up those sacrifices to him. Com o propósito de que possamos oferecer a ele sacrifícios. As we continue in verse 6, Ao continuarmos no versículo 6, Peter is quoting the Old Testament. Pedro aqui ele vai citar o Antigo Testamento. He says, "For this is contained in Scripture, behold, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone. He who believes in him shall not be disappointed. This precious value, then, is for you who believe. But for those who disbelieve, the stone which the builders rejected, this became the very stone, and a stone of stumbling and a rock of offense. For they stumble because they're disobedient to the word, and to this doom they were also appointed." 6. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Even Isaiah, he saw the precious one. Mesmo Isaías viu aquilo que era precioso. He saw his eyes had seen the king. Ele viu o precioso, And os he- olhos he- dele viram o Rei da Glória. He knew that there was something of God's heart, something in God's heart that he wanted to express through his people. Ele sabia que havia algo no coração de Deus, que Deus queria expressar através do seu povo. As you look at verse 7. Quando você olha o versículo 7 aqui de Again, 2 Pedro. this precious 1 Pedro. value, Esse valor tão precioso, essa This is preciosidade é Cristo. this is who he's talking of. Ele está falando aqui é de Cristo Ele mesmo. This precious one, brothers and sisters. Irmãos, essa preciosidade relatada aqui. Would Peter, if you look through this epistle, Se você olhar através dessa epístola de Pedro, precious was a famous word, a favorite word of Peter's. você vai ver que precioso, preciosidade, é uma palavra favorita de Pedro. And would it become a precious word to us? Que ela pudesse também se tornar uma palavra favorita e preciosa para nós. You know,
As we look upon our Lord, quando olhamos sobre o nosso Senhor. that's why every time we take the Lord's table, Toda vez, por exemplo, quando participamos da mesa do Senhor, it does this work of refocusing us, faz essa obra de nos refocar, de nos focar novamente, of reminding us of the great mighty love that He did, de nos lembrarmos deste grande e poderoso amor com o That he- qual Ele nos amou. that He displayed at Calvary, Ali Ele demonstra para nós o Calvário and the value each and every one of us are to Him, e o valor que cada um de nós temos para com Ele. and the value of His church. É o mesmo valor da sua igreja. There's a great value here. Há um grande valor aqui. And then Peter continues in verse 9. E no versículo 9 Pedro diz: He says, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. For you once were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy." 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. As we're looking at these verses here starting in 9, Quando vemos esses versículos aqui começando no 9, Peter is not just trying to be poetic, Pedro aqui não está tentando apenas ser poético, but he's declaring reality here. mas ele está declarando uma realidade aqui. And he's also not declaring something that will become something. Ele também não está declarando algo que se tornará algo. But he says this has already happened. Não, ele falou assim, isso aqui já aconteceu. Look in verse 5. Veja o versículo 5. It says, "You are being built up." Sois edificados casa espiritual. And on verse 9, Versículo 9. "You are these things." Aí ele fala, vós porém sois. Not Vocês you já will são. become this. Não que vocês se But tornarão when isso. we're born again, Mas quando nascemos de novo, each and every one of us are brought into this. cada um de nós já fomos trazidos para essas realidades. And when he's speaking here of the we, he's including the Jews. Quando ele fala aqui da maneira como ele inclui os judeus, Whether it's Jew or Gentile, seja judeu, seja gentio, those that have come to the Lord, aqueles que se achegaram ao Senhor, we've been brought into this great privilege. nós fomos trazidos todos para dentro desse grande privilégio. And the Lord has called us into a place E o Senhor nos chamou para um lugar that upon the whole earth, que sobre toda a terra we are a chosen race, nós sejamos e somos uma raça eleita, selected by Him, selecionados por Ele mesmo, born of Him, nascidos dele, not something of this world, não algo deste mundo, but the King of Kings and Lord of mas Lords o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. said, "I want this one and I want that one. Ele disse, eu quero aquele ali e eu quero aquele lá. I want them to be part of my chosen race." Eu quero que eles sejam parte da minha nação eleita. And so we're so thankful. Mas nós somos tão gratos. That whatever our background is, Onde é que esteja o nosso passado, we're thankful that in the kingdom of God, nós cremos que no reino de Deus there's one race, há uma raça. and it's His life within us. E a vida dele está em nós. And not only has He called us a chosen race, Não apenas nós somos, irmãos, uma raça and I eleita. love how it says chosen race, Irmãos, eu amo essa expressão raça eleita, because He made a choice. porque ele fez uma escolha, eleita. É uma escolha. Sometimes we like to say we chose Him, Algumas vezes a gente gosta de falar assim, eu escolhi o Senhor. but no, Não. He chose Não, us foi o Senhor que nos escolheu. long before we were here. Muito antes de estarmos aqui. He chose us. Foi Ele que nos And to escolheu. think that He would choose us, E eu fico pensando que Ele nos escolheu. isn't that a privilege? Isso não é um privilégio? Doesn't that bring us to our knees? Isso não é um privilégio? Deveria nos levar aos nossos joelhos? Oh, brothers and Oh, sisters. irmãos e irmãs. And then, but it doesn't stop there. Mas Ele não para lá. Not only then, we're this royal priesthood. Ele diz aqui que nós somos um sacerdócio real. The priests were to express the very character of the Lord to the people. O sacerdote que deve expressar a própria vida do seu Senhor ao povo dele. The priests were there to show forth the character of Christ.
O sacerdote deve estar lá para demonstrar o próprio caráter de Cristo. And we're to do that. E nós somos aqueles que devemos fazer isso. But in addition, Mas em adição a isso, we're a royal priesthood. nós somos um sacerdócio, mas um sacerdócio real. We have the king's character, the very kingly life within us. Nós temos em nós as próprias marcas e características deste reinado espiritual. The character of the king. Temos em nós o caráter do rei. Then we're to represent him upon this earth. Nós devemos representar o nosso rei neste planeta. We're thankful that as we gather together in matters like prayer, Somos gratos a Deus porque quando nos reunimos para questões como a oração, we have the life of the king in our midst. nós temos no meio de nós a própria vida do rei. And as we exercise our royal priesthood, E à medida que exercemos o nosso sacerdócio real, the things of this earth can be brought under more of his dominion. nas coisas desse mundo, as quais devem ser trazidas para debaixo do seu domínio. I believe many of the things that go on upon this earth today, Irmãos, eu creio que muitas coisas que estão ocorrendo sobre esse mundo hoje, not totally, não totalmente, não todas as but coisas, there's an aspect of what's going on. mas há um aspecto naquelas coisas que estão ocorrendo aí. That God is trying to wake his people up Deus está tentando despertar o seu povo for us to return and be this royal para priesthood. que nós retornemos e sejamos este sacerdócio That real. his house would truly be known as a house of prayer for all the nations. E a casa de Deus realmente possa ser conhecido como uma casa de oração para todas as nações. How is someone ever going to be converted out of ISIS Como é que alguém pode ser convertido lá de dentro do Estado Islâmico? except by prayer? Exceto através de orações. The grace of God. Através da graça de That's the Deus. only answer. Essa é a única resposta. To us, it looks impossible. Para nós nos parece impossível. But actually, if we went around this room, Mas na verdade, se olharmos ao redor aqui dessa sala in mesmo, our natural self, most of us were impossible. e nós naturalmente falando, muitos de nós aqui éramos pessoas impossíveis. But God, in his great love, Mas Deus, em seu grande amor, when we were going one way, nós estávamos indo naquele caminho lá, he brought us another e way. Ele nos trouxe para esse caminho de cá. And he's desiring that we would express that kingly character in prayer in this day. E Ele deseja que nós sejamos capazes de manifestar esse caráter do seu reino em orações nos dias de hoje. And how also we're that holy nation, Mas como também aqui, o que é isso aqui? Uma nação santa que ele one fala? set apart unto him, Separados totalmente para Ele. sanctified unto him, Santificados para Ele. not of this world, Não desse mundo, but to be separated unto him. mas serem separados para Ele. Again, we said earlier, in the world, but not of the world. Nós dissemos anteriormente, estamos no mundo, mas não somos parte dele. It's tragic today among Christianity, É trágico nesses dias na cristandade how we have lost much of the holiness, much of the distinctiveness Como- of our testimony. como nós temos perdido a santidade de vista, aquilo que nos distingue, como tem sido perdido em nós. Where is that holy testimony? Onde é que está aquele santo testemunho? Holiness is an absolute word, not a relative word. Santidade é uma palavra absoluta, ela não é uma palavra relativa. Today we can be so relative. Nesses dias de hoje podemos ser tão relativos. Oh, they did this, they Ah, did that. Fazem aquilo lá, fizeram aquilo ali, But they have a heart for the Lord. mas eles têm um coração para o Senhor. Não. Não, A holy nation, uma nação santa, set apart for Him. separada para Ele. And not only that, E não apenas isto, but God's own possession. mas uma possessão, uma propriedade exclusiva de Deus. Not our possession, not our own lives. Não nossa vida, não nossa propriedade, Ones that are for Him. mas aquilo que nós somos para Ele. This is what He's called us unto. Irmãos, foi para isso que Ele nos chamou. And as we said before, E como dissemos anteriormente, this has always been God's heart. isso sempre esteve no coração de Deus. Let's turn, keep your finger in 1 Peter. Deixa o seu dedo aqui em 1 Pedro 2. Turn back, let me see. Volta lá em Êxodo. Exodus 19. Êxodo 19. In Exodus 19, we see a similar cry from God's heart Em Êxodo 19, veremos um clamor similar de Deus ali. of how the Lord, He's testifying out in verse 4. Como é que o Senhor vai testificar aí no versículo 4? I bore you up on eagle's wings and brought you to myself. Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Just like in Peter, Exatamente como lá em coming to Pedro. Him.
chegando-vos a The ele. Lord brought when they came out of Egypt, Quando eles saíram do Egito, the Lord was bringing them to himself. o Senhor os trouxe para si mesmo. He says, now then, E ele disse, agora if you will pois, indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my own possession among all the peoples who are, for all the earth is mine. You shall be a kingdom of priests, that holy nation. These are the words you'll speak to the sons of Israel. ele diz assim, no 5, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Brothers and sisters, what a privileged birth we've been brought into. Irmãos e irmãs, que nascimento, que privilégio nesse novo nascimento que tivemos. What we have, O que nós temos? what we are. O que nós somos? Yes, we desire to experience these in a fuller way, Sim, desejamos experimentar essas coisas de uma maneira plena, but we are this. mas nós somos This essas is what God has coisas. made us. Foi para isso que Deus nos fez. If the freshness of that would capture our hearts, Se a frescura dessas coisas puderem capturar os nossos corações, there would be that recovering of His life among the people of haverá God. uma restauração da vida do Senhor no meio do seu povo. Peter continues back in 1 Peter 2:10. Voltando para 1 Pedro 2:10. He testifies how we're the people of God, Ele testifica de como o povo de Deus. fellow citizens. Ele os chama de Paul referred to that in Ephesians as fellow citizens. Yeah, Peter doesn't say that. Yes. Em Efésios, Paulo se refere aos cidadãos do céu, But one- cidadãos do céu. One of the things we want to see in each of these Mas uma das coisas que nós vemos aqui, em cada uma dessas coisas mencionadas, is that each and every one of these is a corporate expression. é que cada uma dessas coisas mencionadas é uma expressão corporativa. This isn't looking at us individually, Isso aqui não pode ser olhado de uma maneira individual, but it's a corporate. It takes all of this to fully express His life. mas todas essas coisas aqui, o fim é manifestar corporativamente a vida do Senhor. And it's a wonderful testimony of the great work that our Lord has done. E isso é um maravilhoso testemunho da obra que o Senhor tem feito. As we look in verse 9, Por exemplo, versículo 9, 1 Pedro 2. we already touched on how we're a people for God's own possession. Então é dito que nós somos propriedade exclusiva de Deus aqui. But what is our purpose there? Mas qual o propósito de sermos isso? We're His own possession, that we may proclaim the excellencies of Him who called us out of darkness into His marvelous light. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Who is this marvelous light? Quem que é essa maravilhosa luz? It's Christ. É Cristo. In 2 Corinthians chapter 4, 2 Coríntios capítulo 4, Paul speaks of Jesus as being this marvelous light. Paulo fala de Jesus como sendo essa maravilhosa The Lord's luz. taken us out of O darkness Senhor nos tirou das trevas and gave us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus e nos Christ. deu a luz da glória de Deus na face de Cristo. That's why it all starts by coming to Him. É isso o que começa-se tudo através de nós nos And the achegarmos more a as Ele. we're coming to Him, E quanto mais nós nos achegamos a as we're Ele, daily having this personal, intimate relationship with Him, à medida que diariamente temos esse pessoal relacionamento com Ele, the preciousness of it is capturing our hearts afresh every day. a preciosidade dessas coisas e dele mesmo captura o nosso coração cada dia, cada vez mais. And He calls us to follow Him in a greater way. E Ele nos chama, então, diariamente a o seguirmos de uma maneira mais plena. Because we're to be those that are proclaiming the excellencies of Him. Porque nós devemos ser aqueles que proclamam as grandezas de Deus. Now, this word here in the Greek for proclaiming the excellencies of A Him, palavra usada no grego aqui para proclamarmos as virtudes daquele it's the same word the same root of the root of the same word is used in 1 Corinthians 11. é a raiz da mesma palavra que encontraremos em 1 Coríntios capítulo 11. When it's speaking of the Lord's table, Quando fala da mesa do Senhor, as we gather around the Lord's table, ao nos reunirmos em torno da mesa do we're Senhor, proclaiming His death. nós proclamamos, anunciamos a sua And this is morte. the same thing. This is to be a proclamation. Então isto deve ser uma proclamação. Our lives aren't to be hidden, Nossas vidas não devem ficar escondidas, but our lives are to proclaim the excellency of Him. mas nossas vidas devem proclamar as virtudes dele mesmo. There was a famous brother in church history, Na história da igreja há um famoso irmão. and
I tell my brother about this, but I forgot. Eu contei ao meu irmão sobre isso, mas esqueci. É Tomás de Aquino. Yeah. Yes. Okay. Que ninguém me falar, esqueceu de me contar o nome. Yeah. É Tomás de Aquino. Okay. Thomas Aquinas. Tomás de Fine. Aquino. And he had a wonderful saying. Tomás de Aquino tinha um ditado maravilhoso. When he was talking about sharing and proclaiming the excellencies of Christ, Quando ele estava falando sobre pregar, sobre proclamar as virtudes de Cristo, one of the famous sayings that he had um dos famosos ditos que ele tinha para was dizer that he era, said, ele disse: "Every day of my life I proclaim the gospel." cada dia, todo dia da minha vida eu proclamo o evangelho. And he says, sometimes E ele I diz- even use words. E ele disse: e algumas vezes para isso eu uso até palavras. His life was a A testimony. vida dele era o testemunho. They saw Christ in him. Eles viam nele o próprio Cristo. And this is what the Lord's calling us to. E foi para isso que o Senhor nos chamou também. Not just words. Não apenas palavras. Now we need to be sharing the gospel also. Claro, precisamos usar palavras e pregar o evangelho também. But our life is to be that testimony. Mas nossa vida deve ser o testemunho. And our life is to be that testimony among believers E too. a nossa vida deve ser um testemunho no meio dos irmãos e irmãs também. Of this great privilege that we've been brought into. Este grande privilégio para o qual fomos trazidos. And would the Lord keep it so fresh in our Que o hearts Senhor mantenha isso fresco em nossos corações. that we not lose the preciousness of it. Para que nós não percamos a frescura e preciosidade dessas coisas. One of my favorite characters, if not the favorite character in the Old Testament, is Caleb. Um dos meus personagens favoritos no Antigo Testamento é Caleb. And remember when Caleb went into that land? Vocês se lembram quando Caleb entrou na Terra He Prometida? was 85 years old. Ele tinha 85 anos de idade. And he said, I'm as strong today as I was when I was 40. Sou forte ainda hoje, That como vision, eu era quando eu tinha 40. the vision that he had to possess the land A visão que ele tinha para um dia possuir aquela terra was as fresh to him at the age of 85 estava fresca ainda na idade de 85 anos. as it was when he was there 45 years before. Quando ele tinha 45 anos atrás. And what was his strength? Qual era a força de Caleb? He said, my strength is now as it was then. Ele falou: eu estou forte ainda hoje quando eu era lá 45 anos atrás. Who was his strength then? Quem era a força de Caleb? God was his strength. Deus era a força dele. Who was his strength when he was 85? Quem era a força dele quando ele tinha 85? God was his strength. Era o próprio Deus. It's because of the Lord he could say, my strength is the same. Por causa do Senhor ele pôde dizer: a minha força é a mesma, quando novo e agora quando velho. And the Lord kept it fresh within his heart. E o Senhor manteve fresco no coração de Caleb. He entered into this place, the city of Hebron. Ele possuiu aqueles montes lá, aquele lugar chamado Hebron. He had heard about it from Abraham and Isaac and Jacob. Ele ouviu de Abraão, Isaac e Jacó acerca de Hebron. And then when his foot set place on that land, Então, quando os pés dele pisaram naquela terra, all that he had heard of this, todas as coisas que ele tinha ouvido, all of the testimony, todo o testemunho, all of that teaching, de todo o ensino que ele ouviu, all of a sudden it became reality to him. tudo de repente se tornou uma realidade He para said, ele. this is that. Ele falou: é isso aqui. All that Abraham talked about. Tudo que Abraão me falou This land that we were being brought into. para essa terra a qual nós deveríamos ser What trazidos. Isaac and Jacob were sharing. Quando Isaac e Jacó What compartilharam Moses was calling us to. aquilo que Moisés nos falou lá atrás, It became reality. agora é uma realidade. It was no longer just a dream. Não é mais apenas um sonho. It wasn't just a concept. Não é mais apenas um conceito. It wasn't theirs. Agora é deles. It became his. Agora não é só deles, mas This agora. place of Hebron. Agora ele diz: agora se tornou meu. And we Esse know lugar what de Hebron. Hebron means. Vocês sabem o que significa Hebron? It means communion. Hebron significa comunhão. That place of fellowship. Lugar de comunhão. That was what was so precious to him. Isso era tão precioso para Caleb. Because it wasn't just for him. Porque não era apenas para ele. It was to enter into the communion with the Lord and for all God's people. Ele entrou naquela comunhão com o Senhor e essa comunhão era para todo o povo de Deus. Have we had that experience? Nós já tivemos essa experiência. It's very similar to what Peter went through on the day of Pentecost. É uma experiência bastante similar à qual Pedro passou no dia de As he was Pentecostes. declaring the great work that God had done. Quando ele declarava a grande obra que Deus tem feito. And as he quoted the Old Testament, E aí ele citou o Antigo Testamento. he said, remember all that the prophets have spoken of. Ele falou: vocês se lembram as coisas que todos os profetas falaram no passado? This is that.
É isso, aqui está a realidade. And brothers and sisters, as we hear this teaching of the church, Irmãos, e ao ouvirmos o ensino sobre a igreja, and the Lord opens our eyes to see a revelation of it, e o Senhor abrir os nossos olhos para termos revelação and disso, we're appreciating the preciousness of it, e nós apreciarmos a preciosidade disso, have we put our foot down? quando nós colocarmos os nossos pés sobre essa Praise the Lord, realidade, this is that. graças a Deus, falaremos assim, All é that you've isso shown in aqui, the Scripture. tudo que as Escrituras falaram a Praise respeito. God, Lord, this is that. Graças a Deus, isso aqui é a realidade. Oh, we're thankful, Lord. Oh, graças a Deus, Senhor. Oh, and this was what we see here. E é isso que nós vemos aqui. And brothers and sisters, this is where, if we can stay in this place of freshness, Irmãos, e se formos capazes de nos mantermos nessa posição de estarmos nessa frescura o tempo todo, that privilege will stay so quickened within our hearts. o privilégio ele sempre estará aceso em nossos corações. There's a mystery to me in this Christian life Para mim é um mistério na vida cristã, because I have to ask the Lord, porque eu tenho que perguntar ao Senhor, why me? Senhor, por que eu? You know, why did he open his heart? Why do we see something? Por que ele abriu o coração dele? Por que nós vemos algumas coisas? Because I look around to other believers, Porque eu olho ao redor em outros irmãos e and irmãs, from my eyes, e sob, claro, dos meus olhos, some of them seem to love the Lord far more than I do. alguns desses que eu olho, me parece que eles amam o Senhor mais do que eu. Their lives are more righteous than As mine. vidas deles são mais justas do que a minha. I know they love the Lord. Eu sei que eles amam o Senhor. I know they're in the Scripture, Eu sei que está na Escritura. but they don't see. Mas eles não veem. I said, why me? Eu falo, Senhor, por que eu? Why did you reveal your heart's desire for a house, Lord, to me? Por que o Senhor revelou a mim o seu desejo de ter uma casa? Por que para mim, Senhor? Why not them? Por que não para eles? I don't understand this. Irmãos não entendem essas You coisas, know, but I do know mas eu sei that as the Lord shows us, que uma vez que o Senhor nos mostra, we have to ask ourselves. nós temos que nos perguntar. You know, well, let me back up. Ok. When we enter into seeing something of the church, Quando nós somos capazes de ver algo acerca da igreja, how do we really know if what we're seeing is from the Lord or is it just a teaching or concept? como é que realmente nós vamos saber que aquilo que vimos é realmente do Senhor ou não apenas um conceito ou uma ideia? And to me, there's a simple little test. Para mim, o teste é bastante simples. If when we start to see something of the church, Se nós começarmos a ver algo da igreja if it puffs us up, que que nos eleva, que nos faz se elevar, if it makes us proud, que nos torna orgulhosos, we think we're all of a sudden better than others. e aí nós achamos que somos melhores do que os outros, That's the pride of life. isso aí não é. That's only in our head. Isso aí não é do Senhor, isso é tá Because aqui it só na doesn't cabeça. unite us, Porque não vai nos unir. it ends up dividing us. Pelo contrário, irá nos dividir. But if we really see Mas se nós realmente vermos something of the reality of what is upon God's heart, algo da realidade, daquilo que está no coração de Deus, it humbles our heart. isso nos humilhará It also unifies us. e também nos unificará, It brings us together. nos trará juntos. And even brethren that don't see like we see, E mesmo irmãos e irmãs que não veem como nós vemos, they're our brethren. eles são irmãos e And we're irmãs. loving them. E nós amamos. And we're jealous for them. Nós desejamos e os amamos. There's a humbling here. Há um humilhar de Deus aqui. This is what David went through. Foi isso o que Davi When experimentou. David saw this great work that God was doing, Quando Davi viu essa grande obra que Deus estava as fazendo, he was making those offerings for the temple at the end of 1 Chronicles, quando ele fazia as ofertas para a construção do templo lá em 1 Crônicas, he said, Lord, everything that we're offering to you, ele disse: Senhor, tudo que eu estou te oferecendo it simply came from your hands. simplesmente vieram das tuas mãos. We didn't have anything. Nós não temos nada. You gave it all to us. O Senhor nos deu todas essas And we're coisas. offering it back to you. E agora nós te oferecemos de volta. Who am I? Quem sou eu? And even when Solomon was starting to build the temple, Mesmo quando Salomão começou a edificar o templo, when he got something of God's heart in his heart, quando ele pegou algo do coração de Deus no seu próprio coração, he said, who am I? ele falou: quem sou eu? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, as we're gathering here this weekend, ao nos reunirmos aqui neste final de semana, who are we?
Irmãos, quem somos nós? Again, Novamente, there's something very precious that the Algo- Lord has shown us. algo muito precioso que o Senhor tem nos mostrado. There's a great privilege we've been brought into. Há um grande privilégio para o qual nós fomos trazidos. And I pray that the reality of this privilege E eu oro para que a realidade deste privilégio, would really continue revolutionizing our lives every day. ele continue a revolucionar as nossas vidas a cada dia. One of my favorite topics too is church history. Um dos meus tópicos de estudo favoritos é sobre a história da igreja. Tragically, one of the famous quotes from church history Tragicamente, um daqueles famosos que são citados na história da igreja, is the one thing that we learn from church history ele disse assim, este homem, uma das coisas que aprendemos da história da igreja is that we don't learn from church history. é que não aprendemos da história da igreja. So you wonder, why study? Você vê então, por que nós vamos estudar? But by His grace, Mas pela graça de Deus, may we be those that stay in a humble place before Him. possamos nós, aqueles que permaneceremos no lugar de humildade diante dele. Tragically, many throughout history, Tragicamente, através da história, they've seen so much of the Lord, muitos têm visto tanto do Senhor, but we don't think we stand lest we fall. então nós achamos que sempre vamos ficar de pé, até que um dia a gente possa cair. Israel is an example. Israel é um exemplo. Throughout history, we have these examples. Através da história de Israel temos tantos exemplos. But if we can continue to see and to continue to be those that come to Him, Mas se nós continuarmos a ver e continuamente sermos aqueles que se achegam a Ele, that it's all of Him, é tudo nele, it's by His é grace. tudo pela graça dele. Even as we started reading in Ephesians Mesmo tonight, quando começamos a ler em Efésios nessa noite. but God, Mas Deus, but God, mas Deus, but God, we go our own way. mas Deus, nós estamos indo no nosso próprio caminho. But as He shows us His heart, Mas Ele mostrou e revelou a nós o seu may coração. we be those returning to His feet, Então possamos ser aqueles que retornam para os seus pés. prostrating ourselves before Him, Nos prostrarmos diante dele and thanking Him and worshiping Him E for all that He's brought us into. e agradecermos e o adorarmos por tudo aquilo, as coisas para as quais Ele tem nos trazido. When David made those offerings at the temple, Quando Davi fazia suas ofertas ao templo, it all came from Him. tudo veio dele. As we make our offering unto Him, Quando nós também fizermos as nossas ofertas a we Ele, realize that it came from Him. perceberemos, devemos saber que também tudo There's veio nothing of dele. ourselves, Tem nada de nós, but it was all of Him. mas é tudo dele All mesmo. that He's shown us, Tudo que Ele tem nos all that He's mostrado, touched our hearts with, tudo que Ele tem tocado os nossos we corações, simply return it to Him nós simplesmente então retornamos a Ele. in a heart of worship and adoration, Num coração de adoração e de louvor, that He would keep it very fresh and precious to us. para que Ele mantenha essas coisas também de uma maneira fresca e preciosa aos nossos corações. Maybe we can stop here tonight. Talvez possamos parar aqui por essa noite. Okay. Lord, there's a hymn. Senhor, há um hino It says, "Oh, worship the King, all glorious above, que diz que adorai o Rei que está sobre acima de tudo. and faithfully sing E, of thy glory and love." e fielmente damos a Ele glória e amor. Lord, when we touch something of your heart, Senhor, quando tocamos algo do teu coração, when we see how you are so jealous to reveal your heart to us, quando vemos como o Senhor deseja revelar a nós o teu coração, we do have to return and worship you nós devemos realmente retornar e adorá-lo and declare the greatness of who you are. e declararmos a grandeza de quem tu és. Lord Jesus, we worship you. Senhor Jesus, nós te adoramos. Lord, continue to hold and capture our hearts. Senhor, continue a capturar e a segurar os nossos corações. Keep us from becoming simply a religious people, Impeça-nos de sermos apenas pessoas religiosas, but allow us to be those that are expressing your very life every day. mas nos permita sermos aqueles que expressam a tua própria vida a cada dia. In thy name we pray. No teu Amen. nome nós oramos. Amém. Amen.